Olá, me chamo Pietro. Nesse vídeo, junto com o Afonso, Alex e Lucas, a gente vai falar sobre segurança pública, mais especificamente sobre o sistema prisional e como ele faz parte um dos aspectos das despesas públicas, que faz parte da disciplina de economia do setor público que a gente está trabalhando aqui. Então, o texto proposto para falar sobre esse tema é Financiamento Intergovernamental de Políticas Prisionais. Ele vem de uma publicação do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre o federalismo e as relações intergovernamentais, de 2023. E ele foi escrito por 4 pesquisadoras do Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. O objeto principal desse texto são os repasses do Fundo Penitenciário Nacional, que é responsável por financiar as políticas prisionais nos estados brasileiros. E o objetivo do texto vai ser, então, entender os fatores que explicam como se dá o repasse para os estados num período de 95 a 2018. Para trabalhar nesse tema, a gente vai organizar em 4 partes, começando pelo objeto em si, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Então, a gente vai seguir com uma análise dos dados dele e apresentar as hipóteses que guiam essa análise. E então, com esses dados, apresentar como é a distribuição dos recursos e, por fim, um modelo explicativo que vai então explicar como é essa distribuição. Então, primeiramente, sobre o Fundo Penitenciário Nacional, ou FUNPEN, ele faz parte do Departamento Penitenciário Nacional, que, por sua vez, é ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A principal função dele é acompanhar e controlar a aplicação da Lei de Execução Penal e as diretrizes da Política Penitenciária Nacional, que é definida por um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. As 3 principais origens desses recursos é principalmente o orçamento da União, depois doações de entes governamentais, pessoas físicas ou jurídicas, tanto internacionais quanto nacionais, e também convênios que são firmados com entidades públicas, privadas ou também nacionais ou internacionais. E além de outras origens, como confiscos, multas, fianças e próprios rendimentos do fundo. E falando um pouco da história do FUNPEN, ele foi criado em 1994. Inicialmente, os recursos eram transferidos só por convênios, baseados em projetos que são apresentados pelos estados, ou seja, não tinha também uma vinculação de como esses recursos deveriam ser usados, ou seja, não tem uma imposição por parte da União de como os estados devem aplicar esse fundo. Então, não tem também uma indução de uma política nacional por parte da União. E até alguns estados com menor capacidade de gerenciar esses fundos e de fazer um bom controle deles, até 2015 acabavam não utilizando todos os recursos, o que depois foi proibido. Em 2010 também se começou a ter mais uma vinculação nesses contratos e a União começou a usar o FUNPEN realmente para criar uma política nacional para o contexto penitenciário, né? Em 2022, foi regulamentado o repasse de fundo a fundo, o que aumentou a cooperação entre os estados, mas também diminuiu um pouco o poder da União de criar essa política nacional para a área penal.
Então, as autoras concluem que não existe realmente essa política e as decisões acabam vindo não da União, mas sim ficando mais ao controle do interesse dos governos estaduais, como se dá a política penal no Brasil. Mas, de qualquer forma, a hipótese principal das autoras é que o FUNPEN é, sim, uma forma importante da interação entre os entes da federação para as políticas penais, e é por isso que ele vai ser estudado mais a fundo. Ainda nessa primeira parte, a gente tem 5 determinantes que ajudam a explicar a variação no valor concedido aos estados pelo FUNPEN. Como mostra no slide, o primeiro determinante é a demanda potencial, que pode ser mensurada pelas taxas de homicídios e de pessoas privadas de liberdade. A gente tem também os fatores políticos institucionais, como partidos governadores e o alinhamento com o governo federal, a capacidade estatal dos entes subnacionais e o esforço empreendido por eles, a capacidade de indução do governo federal, que é via DPEM, com ampliação de vagas, e a dependência de trajetória, que é dada pelo aprendizado institucional. Na demanda potencial, a gente pode entender ela como em duas vertentes, em função do legado, que pode ser mensurado pelo tamanho da população carcerária do Estado, e como decorrente da pressão das taxas de criminalidade, já que a redução do crime seria consequência do maior encarceramento. Estados com maior população prisional seriam mais pressionados a investir nesse setor, para garantir condições mínimas de sobrevivência dentro das prisões, e tenderiam a mobilizar mais o FUNPEN para fazer frente a essas despesas. Então surge a nossa dúvida, que é de se esperar que estados com elevadas taxas de aprisionamento e homicídio abarquem mais recursos do FUNPEN. Para outro determinante, que é performance partidária, o gasto tende a ser medido pelo partido dos governadores, políticos e partidos de todo o espectro ideológico. Os limites partidários, poucos nítidos entre o espectro da direita e da esquerda, ocorrem também quando a temática é o financiamento. Quanto aos repasses, as filiações partidárias do presidente e do governador que contam ou seriam outros fatores da dinâmica política? Essa pergunta traz duas hipóteses. Quando o alinhamento do partido do governador com o partido do presidente, há incremento nos valores das transferências do FUNPEN para os estados. E a segunda hipótese, partidos distintos fazem diferentes investimentos no sistema prisional. O terceiro determinante, que é o esforço e a capacidade estatal, indica a importância que a agenda tem no projeto de governo, o que resulta em espaço no orçamento estadual. O esforço pode ser medido tanto pelas despesas gerais dos estados, com investimento por habitante, quanto pelas contrapartidas realizadas pelos estados. Surge a questão de o quanto a capacidade estatal importa nas políticas públicas. Para testar essa dimensão, se usa como indicador a capacidade fiscal, que é medida pela despesa e investimento realizada por cada um dos estados. Essa variável explica o quanto cada estado pode gastar livremente para construir novas políticas públicas. Quarto determinante, que é a indução de agenda. Historicamente, há uma preferência do FUNPEN por repasses para ampliação do sistema prisional em relação às medidas sociais com os encarcerados. E a hipótese desenvolvida é de que o FUNPEN tende a apoiar prioritariamente o Estado preocupado em estruturar seu sistema prisional. Por meio da ampliação de vagas, a pergunta que deriva dessa hipótese é: ações destinadas à ampliação do sistema prisional recebem uma quantidade maior de recursos do que as destinadas a outros temas, como educação e profissionalização de presos? Então, o último determinante, que é dependente de trajetória e aprendizado institucional, podemos colocar junto, se parte do princípio de que uma determinada estratégia, quando empregada de forma bem-sucedida, tende a ser novamente mobilizada pelos governadores. A hipótese é que os estados que alcançaram recursos do FUNPEN nos anos anteriores tendem a acioná-lo novamente por terem aprendido com o processo. Eles passam a ter bagagem cognitiva sobre como alcançar o sucesso. Para testar essa última hipótese, surgem duas perguntas. Em que medida a quantidade de acordos celebrados pelo FUNPEN, como os estados, afeta o valor dos repasses? E, extraída dessa, de que maneira a quantidade de recursos recebidos no ano anterior afeta a alcançada no ano subsequente? A gente abre então para a segunda sessão, que é sobre a análise dos dados. Vou fazer só algumas observações antes do Afonso expor isso. E, enfim, os dados foram extraídos do relatório anual do DPEM, como o Pedro já tinha dito, que cobre o período aí de 1995 a 2018. Os dados do DPEM sistematizam as transferências de recursos do FUNPEN, celebrados com pastas estaduais ligadas ao âmbito prisional. Nesses relatórios estão disponíveis informações sobre o tipo de instrumento que viabilizou a transferência, o número, o objeto e o valor transferido pelo FUNPEN, a contrapartida fornecida pelo Estado e o total geral da quantia empregada naquela ação. A construção do banco de dados foi categorizado conforme a natureza de 15 códigos, que aparecem no slide, que permitiram compreender a finalidade daquele recurso. Os 15 são
construção de unidades prisionais, compra de material de segurança, fomento à política de egressos, desenvolvimento de ações voltadas ao trabalho intramuro, realização de mutirões carcerários, fomento à política de alternativas penais, ações de acesso à saúde, ações de acesso à educação, ampliação e reforma de unidade prisional, capacitação de servidores da administração prisional, cadastro e controle da população carcerária, fomento à política de monitoração eletrônica, aparelho do sistema prisional, fomento à assistência jurídica e outros. Então, mediante os 5 determinantes apresentados na seção 1, foram coletadas algumas informações complementares, que são separadas por estado e por ano. Quais são? O contingente populacional de presos por estado, tal como apresentado pelo DEPEN, as taxas de homicídios disponibilizadas pelo Mapa da Violência do Instituto de Pesquisa da Economia Aplicada, IPEA, a estimativa da população de cada estado por ano, de acordo com o IBGE, as despesas de investimento ano a ano por estado, que é disponibilizado pelo IPDATA, e os dados sobre o governador e seu partido político, que são juntados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram também criadas variáveis que identificam se os repasses tinham cometido via convênio, contrato ou doações. Também se o dinheiro recebido é destinado a qualquer um dos 4 temas que o FUNPEN considera prioritário. E esses 4 são saúde, ampliação de vagas, alternativas penais, monitoramento eletrônico. O problema é que não foi possível coletar todas as informações de forma integral, porque é uma pouca cultura de sistematização e tratamento de dados. Tirando São Paulo, que foi onde conseguiu juntar esses dados, os estados não possuíam as informações e não podiam fornecer a quantidade de presos e vagas para o período anterior a 2005. Então, a solução foi atribuir uma quantidade de presos de acordo com a tendência, para os anos ausentes. Durante a sessão de distribuição de recursos, nós vamos explorar como os repasses foram feitos entre 1995 e 2018, observando tanto a evolução dos valores quanto a disparidades entre os estados. A análise busca entender como esses recursos foram direcionados, se houve mudanças nas prioridades e quais fatores explicam as desigualdades observadas. Conforme mencionado pelo Lucas, os dados utilizados para essa análise foram extraídos dos relatórios anuais do DEPEN e cobrem um período de 23 anos. A principal questão investigada foi se esses repasses foram estáveis ou apresentaram variações significativas e se é possível notar a indução de políticas prisionais específicas. A gente pode ver que durante o período analisado, o FUNPEN repassou um total de mais de 9 bilhões de reais, com uma média anual de aproximadamente 393 milhões de reais. No entanto, os valores variaram consideravelmente. Podemos ver que destacar 2 picos significativos, que foi em 2001, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, e em 2013, no governo de Dilma Rousseff. E esses picos estão relacionados a grandes investimentos em infraestrutura prisional, basicamente. E a partir de 2015, os valores sofreram uma redução acentuada, refletindo mudanças nas prioridades e nas condições econômicas do país. A gente pode observar a natureza dos recursos do FUNPEN por ano. Esse gráfico ele nos ajuda a visualizar como os recursos foram alocados ao longo do tempo. Desde sua criação, o FUNPEN priorizou investimentos em infraestrutura, especialmente construção, ampliação e reforma de unidades prisionais, refletindo a urgência em lidar com a superlotação carcerária. Contudo, a partir de 2010, a gente pode ver pelo gráfico que houve uma tentativa de diversificação, com recursos sendo aplicados em áreas como saúde e penas alternativas, que é o que a gente pode ver no próximo gráfico. Com mais detalhamento a destinação desses recursos, né, que é o detalhamento com exceção daqueles que são enviados para construção, né? Mas a porcentagem ela se refere ao total. Então, conforme dito, a gente viu que de 2010 a 2018 a gente observou uma maior diversidade nas aplicações. Em, por exemplo, 2014, cerca de 59% dos recursos foram destinados à monitoração eletrônica, uma alternativa ao encarceramento tradicional. Em 2015, por exemplo, quase 20% foram para a saúde, sinalizando uma preocupação com o bem-estar dos detentos. Mas, novamente, a gente percebe que essa diversificação foi episódica e os investimentos em infraestrutura continuaram dominando as alocações ano após ano. No próximo slide, a gente observa a discrepância entre os repasses recebidos por estados da federação é relativamente alta ao longo do período analisado, considerando-se os valores totais corrigidos para dezembro de 2020. O gráfico ele evidencia as expressões dos recursos transferidos para cada estado, basicamente isso. Dele foi retirado um repasse efetuado para São Paulo em 1996, cujo montante ultrapassava 440 milhões.
destinados à construção de unidades prisionais para a desativação do complexo do Carandiru. Em conjunto, né, Alagoas, São Paulo, Distrito Federal e Bahia parecem ser os estados com maior dispersão nos valores recebidos, né? Logo após o caso paulista, Alagoas recebeu o segundo maior montante, destinado também à reforma de uma de suas unidades prisionais. De outro modo, estados como Acre, Paraíba, Roraima e Amapá sofreram menor dispersão das transferências remetidas pelo governo federal. No próximo slide, vemos a proporção dos valores destinados pelo FUNPEN aos estados, com exceção de São Paulo. A gente percebe que Minas Gerais e Paraná são os estados que mais se destacam, com 7,37% e 5,04% dos repasses, respectivamente. Estados como Amapá e Roraima, em contraste, não alcançam nem 1% do total dos repasses. O próximo gráfico, a gente pode ver um gráfico parecido, mas que mostra o valor, a média de valores por custodiado, né? Que basicamente nos mostra uma foto diferente, sugerindo que proporcionalmente os recursos recebidos foram maiores nos estados como Roraima e Alagoas. Já estados como São Paulo e Minas Gerais, embora recebam altos valores absolutos, apresentam médias por preso mais baixas, indicando que a distribuição não está alinhada ao tamanho da população carcerária necessariamente. No próximo slide, né, a gente pode ver que, como visto, não parece existir um padrão claro nos repasses, e por isso, nos gráficos que veremos a seguir, buscou-se mostrar como as transferências variam ao longo do tempo, nas 27 unidades federativas do país. A gente vai ver que os picos de cada estado ocorreram em anos distintos entre si, indicando a inexistência de uma política de indução do DPEM via FUNPEN que beneficiasse o sistema prisional de forma geral. No norte, a gente pode ver que o Acre teve um destaque significativo em 2010, quando recebeu 27% do total dos repasses nacionais, direcionados principalmente à ampliação do sistema prisional. Os estados da região, como o Amapá, tiveram um fluxo mais constante, mas com valores menores, reforçando a desigualdade. No próximo slide, a gente pode ver a região Nordeste, que basicamente Alagoas aparece como um destaque devido a repasses mais expressivos em alguns anos específicos. Em contraste, estados como Paraíba e Maranhão receberam valores menores e mais regulares, indicando que nem sempre os recursos refletem as necessidades mais urgentes, como o tamanho da população carcerária. No próximo slide, nós temos os outros 3 estados, né, da região Nordeste, o Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, com destaque ao montante significativo recebido pelo Rio Grande do Norte em 2017. A gente também traz a região Centro-Oeste, né, com uma dinâmica parecida, com uma baixa proporção dos 4 estados nos repasses, com exceção de alguns anos isolados, como é o caso do Mato Grosso do Sul, em 2009. No próximo slide, nós temos o Sudeste, que São Paulo domina os repasses, especialmente em 1996, quando recebeu recursos para a desativação do complexo do Carandiru, e Rio de Janeiro e Espírito Santo com valores significativamente menores, apesar de suas altas demandas no sistema prisional. Por último, a gente tem os repasses para a região sul, e que a gente vê picos em estados como o Paraná, especialmente em anos de maior investimento em infraestrutura, né? E estados menores, como Santa Catarina, ficaram com fatias menores dos recursos, refletindo um pouco da dificuldade de competir por repasse federal. Por fim, né, dada a grande variação nos montantes repassados, os autores levantam a hipótese de que as situações de massacres prisionais, com rebeliões e mortes de presos, ensejariam maiores repasses aos estados que sofrem com esse problema. E aí Maranhão em 2014, Rio Grande do Norte em 2017, São Paulo em 2001, 2006 sustentam essa hipótese. Por outro lado, tal hipótese não se sustenta quando se analisa outros estados onde rebeliões de grande repercussão midiática não ensejaram picos de transferência de recursos, como foi o caso de Pernambuco em 2015 e Roraima e Amazonas em meados de 2016 e 2017. Para concluir, é importante destacar que 87% dos repasses foram direcionados para a criação de vagas prisionais
e que, apesar de iniciativas para diversificar os investimentos, a ampliação da capacidade física continuou sendo a prioridade do FUNPEN. Bom, para se mensurar como cada uma das variáveis selecionadas impactaram nos repasses do FUNPEN, foi analisado um modelo de regressão linear cujos resultados são expostos a seguir. Procurou-se entender de que maneira a demanda potencial, a ideologia partidária, o esforço estatal, a indução de agenda e a dependência de trajetória afetaram a quantidade de recursos recebidos pelos estados no período em análise, que foi de 95 a 2018. O primeiro resultado analisado é da hipótese da demanda potencial. Apenas se mostra factível quando os estados e os anos em que os repasses aconteceram não são inseridos no modelo. Aparentemente, por maior que seja a demanda potencial, mensurada pelas taxas de preço e de homicídios por 100 mil habitantes, esse efeito é diluído pelo estado da federação que pleiteia o recurso e pelo momento em que esses pedidos são feitos. Já o resultado da hipótese de performance partidária mostra que a variável que indicava o mesmo partido para o governador e o presidente apresentou significância somente no modelo 2. Contudo, a significância de cada partido no poder nos estados, tendo como referência o PT, foi modificada de acordo com as variáveis de controle adicionadas. Isso já começa a indicar que a capacidade de recebimento de recursos está mais conectada com a estruturação da máquina burocrática e com o aprendizado sobre acessar o FUNPEN em detrimento de negociações específicas do jogo político partidário, como a gente vai ver em seguida. Bom, o resultado da hipótese do esforço estatal foi que estados que empenharam uma parcela importante de seus próprios recursos como contrapartida das negociações com o FUNPEN receberam os maiores recursos, indicando que o esforço do Estado em investir nesse setor tem peso na negociação por repasses do governo federal. Esse resultado se manteve tanto no modelo 6 como no modelo 7. Já na hipótese da indução da agenda estatal, os resultados indicam que construir prisões ou melhorar as existentes são objetivos centrais do Estado que pleiteiam recursos no FUNPEN. A ampliação do sistema prisional, portanto, é um dos principais objetivos das políticas prisionais. E isso a gente vai ver no último slide, a importância disso, o porquê disso acontecer. A hipótese da dependência da trajetória, o resultado foi que nos modelos 5 e 6, ambas as variáveis mostraram significância estatística e na direção esperada, indicando tanto aprendizado como dependência de trajetória no financiamento das políticas prisionais estaduais pelo governo federal. Contudo, no modelo 7, somente o aprendizado mostrou significância estatística. E por último, a gente tira uma sexta hipótese, um sexto resultado, que é da especialização burocrática, no qual estados com gestores especializados na temática prisional e experimentados em solicitar sequencialmente outros repasses tendem a ganhar mais recursos do FUNPEN. Existe aqui um aprendizado institucional dentro do Estado e na sua relação com o DEPEN. No entanto, não parece existir dependência de trajetória, uma vez que a variável quantidade de repasses recebidos no ano anterior não demonstrou associação estatística, o que reforça a necessidade de se entender o que faz um determinado Estado pedir recursos ao DEPEN. Há outros fatores que aprofundam a discussão. São Paulo é o estado com maior relevância no FUNPEN, enquanto todos os demais tendem a receber, comparativamente, um quantitativo menor de recursos. As estatísticas indicaram que a explicação não consiste no tamanho da população prisional, e assim se indicou que, talvez, a ação de grupos criminais, como o PCC, possa ser uma hipótese substitutiva. Ou seja, o tema é muito complexo e exige análises posteriores. Aqui são alguns pontos de destaque do modelo, dos resultados do modelo. O primeiro é que as análises descritivas indicam que não há um montante fixo de repasses destinados aos estados por ano. Outra coisa é que foi possível observar que o esforço dos estados é relevante para a compreensão do montante por eles recebido, que é a terceira hipótese, né, o resultado da terceira hipótese. Entes subnacionais com maiores capacidades estatais conseguiram arrecadar mais recursos do FUNPEN, indicando que essa política ainda tem se desenvolvido primordialmente nos âmbitos estaduais e com baixa coordenação da União. Aqui é bem interessante que 87% dos repasses durante o período estudado se voltaram ao aumento de vagas prisionais. Isso é interessante exatamente pela ampliação, pelo aumento da taxa de crescimento da população encarcerada, né? Então, cada vez mais tem uma população maior de pessoas encarceradas e isso faz jus ao aumento uma grande porcentagem dos repasses para o aumento das vagas prisionais. E constatou-se que gestores públicos mais especializados na temática das prisões conseguiram melhores resultados para os seus estados.
E acredito que com isso a gente termina a nossa apresentação. Muito obrigado pela audiência.